Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Exmetec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 16 de abril de 2020. Hoje o Resumo News é um especial falando tudo sobre a demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos lá! Bom, eu vou tentar estruturar esse podcast para que ele seja didático, tanto para você que acompanhou todos os Resumo News e sabe de toda essa treta que rolou entre o Mandetta e o Bolsonaro, quanto para você que pulou de paraquedas, caiu de paraquedas aqui e não sabe de toda essa tensão, não sabe o que está acontecendo. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique didático. Para isso, eu vou me basear em algumas notícias que eu já comentei aqui no Resumo News e também eu vou me basear em uma matéria da BBC que foi publicada hoje, que tem toda a linha do tempo e tal, explicando esse conflito do Jair Bolsonaro com o Luiz Henrique Mandetta, e todos os créditos vão pro André Chalders, @AndréChalders no Twitter, ele que publicou essa matéria na BBC. Então tudo começa no domingo, dia 15 de março de 2020, que foi um dia marcado por manifestações da ala bolsonarista, tanto do governo quanto da população brasileira. Foi marcado aquele, como é que era o nome? Dia 15 nas ruas com Bolsonaro, alguma coisa nesse estilo. Muitos parlamentares, deputados, vereadores, tanto do PSL quanto do PSC, que são mais aliados aí ao bolsonarismo, estavam convocando as pessoas para irem às ruas apoiarem Jair Bolsonaro. O problema é que isso aconteceu em um momento em que era iminente já o isolamento social da população brasileira. Tanto que isso foi no dia 15. No dia 16, as escolas estaduais e municipais de São Paulo, por exemplo, já tinham suspendido as aulas. Então, as pessoas já não estavam nem indo para a aula, por exemplo, e o Bolsonaro estava desrespeitando algumas dessas medidas da OMS. O Ministério da Saúde já estava fazendo algumas recomendações para conter a epidemia, mas o Bolsonaro cagou para tudo isso daí e foi para as ruas para cumprimentar as pessoas que estavam protestando a favor dele. É meio complicado esse conceito aí de protesto a favor, né? Mas enfim. E ele foi lá, ele pegou na mão das pessoas, coisa e tal, e isso pegou muito mal. A gente vai pulando pro dia 28 de março, que foi um sábado, 2 semanas pra frente, né, em que o Mandetta ele deu uma entrevista para jornalistas e ele defendeu a necessidade do isolamento social. E isso representou já uma quebra na fala do ministro, porque dias antes ele tinha dado declarações alinhadas ao Planalto, defendendo a política de isolamento só para idosos e pessoas vulneráveis. E nesse sábado aí, ele teve uma entrevista que foi precedida com uma reunião no Palácio do Planalto com o Mandetta, o Bolsonaro e outras pessoas, outros ministros, que estavam já discutindo sobre essa questão. O Mandetta disse para o Bolsonaro nessa reunião que ele não ia defender o isolamento vertical, que é só de idosos e pessoas vulneráveis. E aí começou uma treta, uma tensão muito grande entre o ministro da Saúde, então ministro da Saúde, e o presidente da República. Na segunda-feira, dia 30, o governo determinou que as entrevistas com jornalistas fossem feitas no Palácio do Planalto e não no Ministério da Saúde, como estava sendo. E isso foi visto como uma forma de restringir a autonomia do ministro da Saúde. Isso foi visto muito, foi visto isso muito lá na esplanada dos ministérios. E aí, vamos lá, abre aspas. Toda nota à imprensa a ser divulgada pela ASCOM, Assessoria de Comunicação, somente poderá ser publicada após coordenação com a SECOM para que haja unificação da narrativa, diz um ofício em que foi assinado, né, que foi distribuído pelo ministro-chefe da Casa Civil, o Braga Neto. Antigamente, o Onyx Lorenzoni, ele era o ministro da Casa Civil. Hoje é o Braga Neto. Isso foi na segunda-feira, dia 30. Um dia antes, do dia 31 de abril, que foi o primeiro episódio do Resumo News. E nisso, o Jair Bolsonaro ele já começou a falar do Mandetta, tanto no dia 30 quanto no dia 31. A gente pula para o dia 2, dia 2 de abril, já mudando de mês, dia 2 de abril, 2 semanas atrás, que numa entrevista à Rádio Jovem Pan, o Bolsonaro ele fez a primeira crítica direta dele ao Mandetta. Então ele disse que o Mandetta, pro Mandetta faltava humildade, ele frisou que existe uma hierarquia entre ele e o ministro. Abre aspas para o Jair Bolsonaro.
O Mandetta já sabe que a gente está se bicando tem algum tempo. Eu não pretendo demiti-lo no meio da crise, não pretendo. Agora é uma pessoa que em algum momento extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Aí na sexta-feira, dia 3, o dia seguinte a isso daí, o Mandetta ele contrariou o Bolsonaro. O Bolsonaro criticou ações dos governos dos estados e o Mandetta deu uma coletiva e abre aspas para o Mandetta. Nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores de seus estados, que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as medidas. Que cada um faça aquilo que a sua consciência sobre a situação que está aí. Aí, no sábado, dia 4, teve uma pesquisa da Datafolha, na verdade foi na sexta-feira ainda, mas enfim, teve uma pesquisa da Datafolha que mostrou a avaliação do protesto, do trabalho do Mandetta e do Bolsonaro. Isso que foi noticiado aqui no Resumo News, e mostrou que o Ministério da Saúde estava muito mais bem cotado para a população do que a presidência da República. Então, o Jair Bolsonaro, que é muito egocêntrico, ele que já estava muito irritado com o Mandetta, ele já estava pensando em demitir o Mandetta, ele vê isso e ele fica muito bravo, ele fica muito irritado, porque ele quer ser o centro das atenções e ele percebe que as pessoas não gostavam dele, as pessoas não gostam dele, as pessoas estão elogiando o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde. Ele estava sendo impecável. E aí é complicado você demitir um ministro da Saúde. Aliás, o Brasil é um dos únicos 2 países que demitiu o ministro da Saúde durante essa crise do coronavírus. O outro único país foi o Equador. O Equador, que é um dos países da América Latina com mais mortos a cada 1.000 habitantes. Então a gente vê que não é uma medida muito popular. Bom, e aí no domingo, dia 5, o Bolsonaro ele gravou um vídeo, né, falando que ele fez um vídeo ameaçando o Mandetta de forma velada, né? Ele disse coisas como a hora deles vai chegar e tal, coisa e tal, minha caneta funciona. Abre aspas pro Jair Bolsonaro. Algumas pessoas, meu governo, algo subiu a cabeça deles. Eles estão se achando, eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. Falam pelos cotovelos, têm provocações, mas a hora deles não chegou ainda. Vai chegar a hora deles. A minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. E ele disse isso, né? Enfim. E o Mandetta ele foi procurado pelo Estadão nesse dia. O repórter Matheus Vargas falou com o Mandetta. E o Mandetta disse que ele estava dormindo, que ele não tinha visto as declarações do Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto. Ele disse, amanhã eu vejo. E aí, no dia 6, aconteceu um dos momentos de maior tensão entre o Mandetta e o Bolsonaro. Tanto que o Mandetta, nesse dia, estava muito ameaçado de que ele ia ser demitido. Tanto que eu noticiei nesse dia, abre aspas, pro Globo, a manchete do Globo. Bolsonaro decide demitir Mandetta, mas volta atrás. Essa foi a manchete que eu noticiei no dia 6 de abril. Só que aconteceu um conflito aí, porque ele ia demitir o Mandetta. Só que os militares se moveram para proteger o Luiz Henrique Mandetta nesse momento. E o Mandetta ele até disse que já tinha limpado as gavetas, já estava pronto para sair. Só que aconteceram 2 movimentações importantes. Igual eu falei, teve os militares apoiando o Mandetta e também teve o Congresso, aparentemente, entregando não uma carta, né, mas entregando uma manifestação pro Jair Bolsonaro de que, a gente vê o Mandetta como uma peça necessária para o Brasil hoje. Se você demitir o Mandetta, a gente vai abrir um processo de impeachment. A gente sabe que isso, algumas pessoas podem ver, putz, isso aí não é suborno, isso aí não é algum tipo de chantagem com o Jair Bolsonaro. Então, na verdade, o Jair Bolsonaro ele já cometeu alguns crimes de responsabilidade, então ele já deveria ter sido aberto um processo de impeachment contra ele. Só que hoje, o Congresso Nacional Brasileiro não quer tensão. Ele não quer mais tensão do que já tem hoje. Então, eles não vão abrir um processo. Porém, naquele momento, eles fizeram essa pressão com o Bolsonaro. Se você demitir o Mandetta, a gente abre um processo de impeachment. Entendeu? E nesse mesmo dia, o Bolsonaro ele realizou um almoço com o Osmar Terra, que na época ele era o mais cotado para assumir o Ministério da Saúde. Chegou quarta-feira, dia 8, e o Bolsonaro ele
realizou um pronunciamento em rede nacional para defender o uso da cloroquina. Ele falou que desde o começo do tratamento tem que usar a cloroquina, que não tem eficiência comprovada. Ele também criticou as medidas de distanciamento social dos governadores. Ele disse que isso era uma responsabilidade exclusiva dos governadores e que a União não foi consultada. E ele disse isso atacando naquela pegada negacionista do Bolsonaro de sempre, né? Então a gente viu o Bolsonaro repetidamente indo contra a ciência e indo contra o Mandetta. Na quinta-feira, dia 9, eu não noticiei porque eu não achei isso pertinente. Na verdade, é que tem toda uma questão de que a rede que vazou isso aqui, que foi a CNN Brasil, tem toda uma questão de que parece que isso foi armado. E isso não é legal, eu não acho isso legal. Mas foi noticiado aí, foi como uma entrevista chapa branca, mas eles fizeram parecer que foi vazado. Não foi vazado. Eu estou falando aqui que não foi vazado. Mas é um diálogo em que o Osmar Terra oferece ajuda para o Onyx Lorenzoni para remover o Mandetta do posto. Então ele abre aspas pro Osmar Terra. Eu ajudo o Onyx. E não precisa ser eu o ministro. Tem mais gente que pode ser. Na sexta-feira, o Bolsonaro voltou a dar um passeio por Brasília e ele provocou aglomeração, tal. Ele pegou na mão de uma mulher idosa que enfim, de forma muito irresponsável. A matéria do G1 desse dia disse: Bolsonaro vai ao hospital, farmácia e prédio de Brasília e cumprimenta apoiadores. Nesse mesmo dia aí, ele tocou na mão de uma mulher idosa, enfim, foi muito complicado essa questão do Bolsonaro, né? E ele saiu e ele foi numa padaria, no dia anterior, né, na quinta-feira, dia 9, padaria essa que a família do Mandetta sempre compra as necessidades básicas, né, compra pão, compra frios, enfim, mas foi um ataque direto à pessoa do ministro da Saúde. Então o Bolsonaro, que já estava sendo contrariado, que já estava bravo, que já estava puto, ele pega e ele vai arrumando alguns jeitos de minar o Ministério da Saúde até não aguentar mais. No domingo, dia 12, aí sim chegamos ao máximo da tensão, que foi o Mandetta dar uma entrevista pro Fantástico, pra Rede Globo. E a gente sabe que o Bolsonaro odeia a Rede Globo, né? Enfim. Mas aí ele deu uma entrevista pro Fantástico da Globo, ele falou sobre as diferenças de posicionamento entre ele e o Bolsonaro. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti e dava pra ver que o Mandetta ele tava fazendo esforço pra não chamar o Bolsonaro de imbecil, de burro durante a entrevista. Ele tava fazendo esforço, ele tava fazendo aquele malabarismo retórico, né? Aquele de falar, não, mas veja bem, vamos lá. E assim, o Mandetta tava pensando o que a gente pensa do Bolsonaro, né? Na quarta-feira, o Mandetta ele disse, e eu noticiei aqui, a matéria é da Folha. Mandetta admite erro em confronto e Bolsonaro vê respaldo para demiti-lo. Então o que aconteceu? O Mandetta ele assumiu que eu podia não ter dado essa entrevista pro Fantástico. Abre aspas pro Mandetta, em tom de despedida. Ele, o Bolsonaro, claramente externa que quer outro tipo de posição do Ministério da Saúde. Eu, baseado em ciência, tenho esse caminho para oferecer. Fora esse caminho, tem que achar alternativas. E nesse mesmo dia, o então secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson de Oliveira, ele pediu demissão. Só que o Mandetta, ele recusou o pedido de demissão. Isso foi ontem. Se você escutou o episódio de ontem, você viu. Ele falou, nós entramos aqui juntos e vamos sair juntos. O Mandetta disse isso, né? Não estou parafraseando ele, eu estou usando a minha memória, né? Ele disse, não, a gente entrou junto, a gente vai sair junto. Eu sei que um dia eu vou sair, mas eu só vou sair em situações específicas. E aí chegou hoje, quinta-feira, dia 16, que o Bolsonaro, no começo da tarde, ele recebeu um dos candidatos a substituto de Mandetta, o médico oncologista Nelson Tait. Eu já vou falar do Tait, que foi o primeiro encontro dele com um possível substituto para o cargo. E aí acabou que no comecinho, no meio da tarde, né, lá pelas 4 horas da tarde, o Mandetta tweetou, abre aspas para ele, acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Ele disse isso. E aí,
Ele deu uma coletiva, tal, falou sobre essa questão dele ter sido demitido, coisa e tal e coisa. E o Bolsonaro, que não perde tempo, já anunciou o novo ministro da Saúde, que é o Nelson Teich, né? O Nelson Teich, eu peguei um perfil dele aqui, publicado no G1 também. O perfil do novo ministro Nelson Teich. O Nelson Teich ele foi responsável nos anos 90 pela fundação do Centro de Oncologia Integrado, o COI, onde atuou até em 2018. Setembro do ano passado até janeiro desse ano, né, então durante esses 4 meses, de acordo com o perfil dele, Teich prestou orientações à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, comandada por Denizar Viana. O novo ministro é formado em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ele também foi residente de Oncologia no Instituto Nacional do Câncer. Em sequência, ele focou sua formação na área de Gestão da Saúde ao cursar um MBA na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ele tem um mestrado na Universidade de Nova York. Não, pera lá, na Universidade de York, no Reino Unido, não Nova York, voltado para o tema oncologia. Ele também escreveu alguns artigos sobre a questão do Covid-19. Um dos artigos dele, que ele publicou em 24 de março, tem intitulado Covid-19, histeria ou sabedoria? E aí ele diz que ele nos coloca como alguém que defende um lado ou outro, que não tem que ter lado, e que o fundamental é analisar criticamente de forma contínua a situação e as projeções, integrando continuadamente a nova informação na análise. Ele também diz que é contra posições radicais, ele diz que é contra posições emocionais também, e que isso só leva a mais confusão e problemas. Ele também escreveu um segundo artigo, abre aspas, Covid-19, como conduzir o sistema de saúde e o Brasil. E aí ele motiva, ele dá a ideia de incluir o sistema público nas esferas federal, estadual e municipal, numa gestão centralizada, né, e juntar a iniciativa privada com o sistema público e os 3 poderes alinhados para passar por essa crise, né. Ele que é a favor do isolamento, mas ele é mais comedido em relação ao Mandetta. Ele não vai, por exemplo, contra o Bolsonaro nessa questão. Só que assim, a gente tem que ver que o Bolsonaro ele não nomeou Osmar Terra. Ele nomeou o Teich. Por quê? Porque ele nomear o Osmar Terra depois da saída do Mandetta, que era uma pessoa que era fiel aos princípios científicos, ele nomear o Osmar Terra, que é totalmente contra, que é terraplanista, que é contra o isolamento, seria um atestado de óbito para o governo Bolsonaro, né? Porque assim, mesmo o Maia, que é o presidente da Câmara, ele que não é a favor de um pedido de impeachment, eu acho, assim, é uma suposição, que se o Bolsonaro nomeasse o Osmar Terra, o Bolsonaro não resistiria a um processo de impeachment. Ele teria que passar por um processo de impeachment. Então é meio complicado. Mas a gente só vai ver o que aconteceu em relação aí ao Nelson Teich, né? A gente só vai descobrir o que aconteceu em relação ao Nelson Teich depois que a gente vê a atuação dele no Ministério da Saúde. A gente ainda não sabe como que vai ser essa atuação. Mas falando sobre o Mandetta, para fechar o episódio de hoje, é importante que a gente não glorifique todo tipo de ministro que seja minimamente capaz de desempenhar o seu papel no governo Bolsonaro. O Mandetta, numa matéria do El País, diz assim: Mandetta, o conservador que vestiu o colete do SUS e entrincheirou o Bolsonaro. Ele era um antiabortista, né, o Mandetta, e ele era um opositor ferrenho do Mais Médicos, tanto que assim que ele assumiu o Ministério da Saúde, juntamente ao Jair Bolsonaro, ele acabou com os Mais Médicos. Além de todo o socateamento do SUS, o Mandetta, ele foi a favor, quando deputado, ele foi a favor do limite do teto de gastos, né? Aquela PEC do teto de gastos, que tirou 22 milhões do SUS para esse ano. Então a gente vê que o 22 bilhões do SUS nos próximos 20 anos, errata aqui. É meio complicado a gente endeusar o Mandetta, porque ele foi um ministro da saúde ok na questão do coronavírus, mas ele faz parte do governo Bolsonaro. Isso é o que eu costumo falar sempre. Cara, não tem como você ser totalmente bom
integrando um governo do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro viu alguma coisa em você, tem alguma coisa errada com você, entendeu? Então, é uma questão difícil essa do Mandetta. O Mandetta é controverso, só que assim, vamos torcer, temos que torcer ferrenhamente para que essa questão do Nelson Teich, para que o Nelson Teich seja um bom ministro, para que ele siga os passos do Mandetta na questão do combate à Covid-19 e que a gente consiga minimizar os impactos da Covid. Vamos ter que torcer. Agora é com Deus, cara, porque não tem muito mais o que fazer. Bom, vamos lá, respirando. Então foi isso, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio. Eu sei que ele ficou mais longo do que os outros, mas é porque esse é um episódio especial. Ele relembrou toda a questão, toda a trajetória do Mandetta desde as primeiras rusgas com o Bolsonaro. Se você se informou com esse episódio, manda pro seu amigo, manda pra alguém, porque isso ajuda a gente e a gente precisa da ajuda de vocês que estão assistindo, que estão escutando no caso, né? Acompanhe o Resumo News, siga o feed para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo. E também siga o República dos Bananas, que vai ter um episódio novo amanhã, às 6 horas da tarde. E você pode acompanhar, porque ficou muito legal. Entrevista com o Renan, professor Renan, um mestre em geografia. E é isso, eu vou ficando por aqui. Você me escuta mais amanhã. Tchau!